Hoje eu tô aqui com quem? Com o Eric, que é engenheiro elétrico aqui na Irlanda. Vocês já perguntaram sobre engenharia, toda hora vocês perguntam, como é que é trabalho para engenheiro, não sei o que lá. Olha, então com um engenheiro aqui que vai falar para vocês um pouco mais sobre o que é a carreira dele aqui, como é que ele chegou, e veio como estudante, inclusive, eu como né? Estudante, é. Então vamos lá. Conta pra gente primeiro, quanto tempo você tá aqui já? Pô, eu tô aqui 3 anos já, Eduardo. Passei desde o estudante, consegui um emprego, depois mudei, agora recentemente eu tô trabalhando como engenheiro. Então conta pra mim, como é que começou isso? Você no Brasil era engenheiro? Onde você é no Brasil? Na verdade, eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha do Grande São Paulo, chamada Rio Grande da Serra. Vim pra Irlanda como estudante, porque eu era engenheiro no Brasil. Você é engenheiro no Brasil também? Eu era engenheiro no Brasil. Elétrico formado? Elétrico formado. Tá. E aí eu não tive oportunidades para crescer como engenheiro, precisava ter o inglês. Certo. Todos os engenheiros no Brasil precisam ter o inglês. Então eu falei assim, pô, tá na hora de aprender inglês e fazer o intercâmbio. Tá. Então foi onde eu vim pra Irlanda. Então você veio como estudante de inglês? Estudante, apliquei para estágio Sem 2. cidadania europeia? Sem nada. Olha, veio no mundo da guerra igual todo mundo. Vim trabalhar com os 3 mil euros ali, vivendo. Você chegou a conseguir um emprego em alguma coisa aqui? Então, quando eu comecei, eu tava tocando nas ruas, eu sou músico, toco saxofone. Então eu tocava jazz e tirava graninha. Tinha dia que a gente tirava 40, 50 euros, tinha dia que tirava 2, 3. Então dependendo do dia. Eu falei assim, não, eu preciso procurar um emprego num lugar que me dê uma rentabilidade. Estabilidade também, né? Então eu consegui um emprego num hotel, fui ser housekeeper. Olha só. Como todo mundo. Como é que é um housekeeper, pra quem do Brasil não sabe? Galera, housekeeper é aquela pessoa que vai organizar um quarto de hotel. Então você vai limpar banheiro, você vai arrumar a cama. Hoje eu posso falar que minha cama é perfeita. É aquela bem esticadinha. E quanto tempo você ficou nesse trampo? Eu fiquei pouco tempo em relação aos outros brasileiros estudantes que vêm aqui. Eu fiquei 6 meses, mais ou menos. Tá, mas é um bom tempo, 6 meses. E aí, como é que é assim? Aí de lá você falou, não dá, eu preciso sair daqui. Quando eu tava pra sair do hotel, já tava pensando em voltar pro Brasil em janeiro, já tinha completado o período. Não estava era seu segundo ano aqui, Meu primeiro ano. A saudade imensa da minha noiva na época. A gente já tava com o casamento marcado. Ou seja, voltar pro Brasil já casar. E aí eu fiz bastante amizade com algumas pessoas. E eu conheci um diretor de uma organização católica. Que aí, através de indicação, falou assim, olha, você não teria um lugar pro Eric aqui? Porque a minha intenção era voltar pro Brasil e acabou, continuar minha vida lá. Esse diretor falou assim, vamos ver o que pode fazer. E aí numa conversa, foi 100% indicação, ele falou assim, não, você pode vir trabalhar com a gente aqui, próximo ano, você traz a sua esposa, a gente corre com o seu visto, você faz um teste de 1 ano. Tá, e isso era um cargo de... Era o que esse? Então, por ser uma instituição muito pequena, o diretor falou assim, eu tô precisando de gente pra poder fazer qualquer coisa. Eu falei assim, eu tô aqui pra fazer qualquer coisa. É o auxiliar administrativo do Brasil, ele que faz tudo, office boy. O cara que faz qualquer coisa. E aí, a gente contratou uma advogada pra cuidar da questão de visto. Eu fui pro Brasil em janeiro, em abril eu me casei. E aí, 2 semanas depois do meu casamento, já voltei com a minha esposa. Caraca, já tinha conseguido visto aí. Ela já estava em processo. Qual era o cargo que eles estavam, teoricamente, pleiteando? Era um marketing faz tudo. Certo, era um mega marketeiro. Era, mas assim, não sou de marketing, então... Caraca. Sou engenheiro, cara. E aí, cara? E aí, assim, quando eu voltei, a gente começou a trabalhar, assim, no primeiro dia, o cara falou assim, vê o que você acha que você consegue fazer pra gente na questão de site, Facebook, social media. Eu falei assim, cara, eu vou começar a ler. Então eu comecei a procurar cursos na internet, online, pra poder desenvolver isso, que eu não tinha. Só que... Quando eu fui pro visto, a advogada falou assim, o que eu achei mais rápido é o Stamp 3. Aí eu, Stamp 3, que tem 4 stamps aqui, tá? Ou deve ter mais agora, né? Tem as variações desses 4, mas os principais, né? O 2, inclusive, é o que mais pessoal tem, né? De estudante, né? De estudante. Aí você tem um que é o de trabalho, o 4, geralmente, quando você casa com alguém, ou quando você já tá aqui há mais de 5 anos com o visto de trabalho, ou agora mais de 3 anos por Critical Skills. E aí o visto 3, né? O que é o visto 3? Cara, o visto 3 é basicamente voluntário, que é 100% associado àquela companhia, ou missionários de alguma ordem religiosa. No meu caso, essa instituição ela era católica, então a advogada falou assim, não, é melhor a gente ir por este caminho. E foi onde pleiteamos esse visto Stamp 3 de voluntário. E aí a gente aplicou, conseguimos tanto para mim quanto para minha esposa, mas por ser todo 100% conectado à empresa. Certo. Então... E não contar também o que você falou, né? Não conta pros seus 5 anos aí de... Não conta. De trabalho. Não conta para poder pleitear para um passaporte irlandês, né? Sim. E você não paga as taxas, mas você também não tem direito nenhum de usar social welfare. Eu tinha que ter o meu próprio seguro-saúde. Certo. Então a empresa teve que pagar um seguro-saúde, um salário,
teve que comprovar para a imigração de que ela tinha condições de me sustentar. O contrato era de 1 ano. Fiquei lá fazendo marketing, organizava, fazia treinamentos em inglês, que foi fantástico. Foi onde eu... Aí seu do inglês começou a decolar, né? Começou. E como é que você tava assim com a segurança do inglês? Pô, não tava. Não tinha. Vamos fazer alguma coisa. Eu nunca tive medo de falar inglês, mesmo falando errado. Então, eu ia pra cima e a pessoa tinha que me entender, e ela me entendia. Tá, então assim, você tá lá 1 ano, seu inglês começou a melhorar, de novo você falou, é um público um pouco diferente. E aí, como é que disso migrou pra sua área? Como é que você saiu de lá pra onde? Na verdade, nesse período de 1 ano que eu tava nessa empresa, a minha esposa falou assim, olha, eu tenho a possibilidade de ser italiana. Eu falei, então vamos focar. Vamos nisso, porque o projeto de 1 ano talvez não renove. E a gente não quer voltar pro Brasil. Certo. Aí começou o processo dela. Quando, pro final do meu contrato com essa empresa, já estava para vencer, a minha esposa já estava na Itália, correndo atrás do processo, mas estava muito demorado. Meu visto estava vencendo e ela na Itália. Eu falei assim, cara, vou ter que procurar emprego e vou ter que procurar emprego. Sim. E vou correr atrás de emprego em engenharia, que é o que eu sou, engenheiro elétrico. Primeira coisa que eu fiz foi pegar todo o meu currículo e traduzir 100% ao pé da letra. Daquele jeito. Eu li e falei assim, não, tá perfeito, é o que eu fazia, Eduardo. Qual que é o foco da galera aqui? É LinkedIn? Vamos pra LinkedIn. E aí comecei a fuçar o Facebook, galera coaches aí que dão várias dicas de LinkedIn. Coloquei lá bonitinho, achando que tava arrasando. Falei, agora eu vou adicionar as pessoas que eu conheço. Não. LinkedIn não adiciona as pessoas que você conhece. Sim. É um canal de networks, então vamos atrás de vídeos que ensina como usar. E aí me deu a ficha e falei, peraí, por que eu não copio a página de alguém? Ou pega ideias? Então eu comecei a entrar nos perfis das pessoas de engenheiros na Irlanda, engenheiros eletricistas Irlanda e UK, que aí a minha experiência dava com a experiência deles, eu falava assim, gostei do jeito que ele escreveu em inglês, copiava. Então todo o meu perfil eu falo que eu fiz um Frankenstein, sabe? Eu fui modelando. Eu tava com aquele receio de não escrever bem inglês. E aí eu comecei a usar o LinkedIn como ferramenta para procurar emprego. Certo. Só que chegou uma hora que eu falei assim, tô travado, não consigo procurar. Eu preciso de uma orientação de um expert em LinkedIn. Foi quando eu procurei um coach, e esse coach em 1 hora me ensinou ali, olha, você precisa fazer isso. Falei, opa, abriu minha mente. E, cara, em 1 semana eu fui aplicando. Meu LinkedIn, assim, comparado com a semana anterior, você teve um aumento de 2000% de visualizações. Eu falei, opa, consegui a primeira entrevista, fiquei felizão na minha área, naquilo que eu queria trabalhar mesmo, como engenheiro. Vou fazer a primeira entrevista, era com uma recrutadora. Mas eu falei assim, eu não vou preparar, mas não porque eu pensei comigo, né? Sou bom, e me virar, sei o que eu faço, sei como falar, vou me dar bem. Cheguei na frente da recrutadora, falei a recrutadora, não, é isso daí, troféu joinha pra você, né? Você mandou bem, essa vaga é sua. Caraca. Você vai na empresa amanhã. Cheguei na empresa, estudei a empresa, falei assim, não, vou estudar a empresa pra saber o que a empresa faz, né? Tô confiante, vou fazer um bom trabalho. Cheguei na empresa, fui recepcionado pela diretora. A hora que ela falou assim, Eric, fala um pouquinho de você. Nossa. Ela, não, você quer uma água? Eu, putz, tô nervoso. Falei assim, cara, isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre me dei bem em entrevistas no Brasil. E eu não conseguia me expressar, não conseguia falar. Ela começou a fazer perguntas técnicas, e aí eu começava a misturar o termo técnico em português com inglês, porque eu não sabia direito. Cara, eu sei que 40 minutos, 50 minutos depois da entrevista, eu saí de lá assim, arrasado, destruído, moído. E aí foi a pior entrevista assim, ever que eu já tinha feito na minha vida. Voltei pra casa destruído e falei assim, não, agora eu vou estudar e vou preparar a minha entrevista. Sim. Passou 1 semana, consegui uma outra entrevista pelo LinkedIn também. E aí, falei assim, olha, você pode vir para a primeira entrevista? Eu falei, posso. Fui e estudei, comecei a escrever o que eu queria falar. Isso vai ser minha introdução. Isso vai ser o que eu vou falar da minha empresa. Isso vai ser o que eu vou falar da segunda empresa. Legal. Isso vai ser a terceira. Estruturava, ou seja, fui criando uma estrutura de entrevista. Aí você foi pra entrevista. Aí fui pra segunda entrevista. Preparado, eu falei assim, agora eu sei o que eu vou falar. Conheci a empresa, né? Porque o pessoal sempre fala, mas tem que fazer uma pergunta pra empresa. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Pesquisei a empresa, vi umas questões. É bem importante isso, pessoal. Todos os recrutadores aqui falam, né, Eduardo? Falam assim, olha, você tem que fazer uma pergunta pra empresa. Sabe, você tem que demonstrar o interesse também, né? Você não pode simplesmente, não tem pergunta, não quero saber de nada de vocês. Você quer também, né? Faz parte. A entrevista é uma coisa dos dois lados. Você tá entrevistando eles também. Claro, eu não sei se eu quero trabalhar lá, entendeu? Eu quero conhecer a empresa. E aí, na entrevista, como é que foi o processo? Perguntaram a mesma coisa, né? Me conta de você. Me conta de você. Na verdade, eu cheguei na entrevista, aquela mesa comprida de reunião, 3 pessoas sentadas, 3 diretores, 2 pessoas no Skype. Sentei na frente deles, aí começaram a fazer um monte de pergunta. Aí eu falei assim, calma. Eu falei, posso me apresentar?
Porque eu falei assim, eu preciso trazer o que eu estudei, sabe? Eu tinha que usar isso. isso. Desorganizado, os caras perguntarem mais de uma coisa de uma vez. Exatamente. Também, né? Então eu falei assim, agora eu preciso dominar a entrevista. A hora que eles falaram assim, não, off to go. Eu falei, tá bom, meu nome é Eric. Aí eu comecei a fazer a estrutura do jeito que eu sou. Não era decoreba, mas fiz a estrutura do jeito que eu sou. Conversei, e aí durante a conversa o cara falou assim, Eric, posso fazer algumas perguntas técnicas? A gente quer medir o seu conhecimento técnico, galera. Por isso que é importante você conhecer, você estudar ali a sua técnica, né? Eu não tenho 10 anos de experiência naquela área de alta tensão que é o que eu tava pleiteando. Mas eles foram vendo o meu nível de conhecimento técnico. Ou seja, eu não precisava ser um cara fenomenal no meu conhecimento técnico, mas eu conhecia. Eu sabia do que eu tava falando. Que entra num outro ponto também dentro de entrevistador, que é o potencial, analisar o potencial que você tem dentro da empresa de crescer também. Exato. E aí isso daí é fundamental. Né? O cara conhece um pouco de tudo, então isso é legal. É isso que a gente precisa. Aí ele falou, você tem alguma pergunta? Eu falei, tenho. Assim, a primeira pergunta que eu ia fazer, qual é o clima da empresa? Qual é o clima de trabalho entre as próprias pessoas que estão trabalhando, os próprios engenheiros? Aí ele falou, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, porque eu não quero entrar numa empresa, chegar de manhã, sentar no meu desk e ir embora à tarde e não conversar, não brincar, não ter aquela interação. Existe isso aqui? Ele falou assim, não, existe. Você pode ficar tranquilo. Eu falei assim, então eu vou me sentir confortável com isso. Eu falei, minha segunda pergunta é, a empresa está em crescimento. O CEO, ele tinha acabado de pedir um financiamento por governo irlandês, milionário, para poder crescer em outros segmentos da empresa, que é um grupo. E eu falei assim, esse dinheiro que ele está pedindo para os investidores, vem para agregar nessa divisão também ou não? Aí ficaram assim, tipo, ele estudou, porque isso foi recente, tipo, tinha sido 2-3 semanas antes, já estava nos jornais, então eu fui lá ler os jornais locais para poder conhecer. E aí no final perguntaram, como é que é a sua situação de visto? Chegamos na sua hora, né? Ai, caraca. Galera, a primeira coisa que eu pensei, falei, preciso me vender. Essa história, eu preciso me vender. Eu sou um produto para a empresa e a empresa é um produto para mim também. E eu não queria mencionar no visto, mas chegou o ponto. Aí eu falei, é verdade, né? Falei pra mim no DRH, falei, olha, meu visto, tô com o Stamp 3, mas tá vencendo daqui uma semana, 2 semanas. Ela, não, tá bom. Fui pra casa feliz da vida, satisfeito. Fez uma boa entrevista. Fiz uma boa entrevista, mandei bem. Eu falei assim, se eu não for chamado é por conta do visto. Na semana seguinte, me ligaram, falaram assim, Eric, você passou pra segunda fase, a gente vai fazer uma segunda entrevista só com os diretores. Provavelmente a questão do visto não foi um empecilho. Nisso, a minha esposa tava voltando, só que assim, voltar no processo de italiano significa que você já aplica pro seu visto. Ela tem que conseguir um emprego para poder provar a documentação, então ia demorar mais pelo menos uns 3 meses, 4 meses. E na segunda entrevista, cheguei, mesma coisa, eles queriam mais saber o conteúdo técnico que eu conhecia, que foi muito mais técnico, com os próprios diretores. Eles eram excelentes de nível técnico. Acho que eu nunca conversei com engenheiros tão qualificados na área técnica, nem no Brasil. E uma pergunta assim, até para quem está, lógico, né, querendo entrar nessa área, os termos técnicos, é muito difícil você entender e saber, esse termo aqui em português é esse, aqui em inglês, ou é fácil você achar essa informação e conseguir? Não é difícil. O problema é que a galera vai para o Google Translator. Entendi. Vai para esses tradutores que traduzem ao pé da letra, e nem sempre é isso. Então, até mesmo na questão elétrica, eu procurava ler matérias elétricas do segmento. Entendi. Né? E aí me chamaram para fazer uma entrevista, cheguei lá, tal, falando, né, dos termos técnicos, tal, me mostrando fotos, eu também levei as minhas, aí foi que eu tive a ideia, a sacada, falei assim, pô, eu tenho muito vídeo de eu no campo, lá, trabalhando com os equipamentos, vou mostrar para eles, porque eu dei treinamento da área do que eu ia trabalhar. Legal. Então eu levei pra eles, falei assim, olha, isso aqui é um videozinho, tá em português, mas eu vou narrando pra você o que eu tô falando. Eu fui narrando em inglês pra eles o que eu tava apresentando no vídeo dentro de uma subestação. Aí eles, pô, legal. Aí eles começaram a fazer pergunta do meu vídeo. Aí eu fui explicando pra eles do que eu tava falando. Legal. Gostaram, falaram, qual é a situação do seu visto? Falei de novo. Eles, não, tá bom. No dia seguinte, de manhã, eu já tinha mandado os documentos pra imigração, mas eu falei assim, vou mandar mesmo faltando documento. Eu falei assim, preciso. Chegou um carteiro com a carta da imigração, falando assim, seu Stamp 4 foi autorizado, você pode vir aqui. Falei, caraca! Em 4 dias úteis. Uau! Em 4 dias úteis eu consegui a minha carta. Eu desacreditei, porque os grupos estavam dando 3 meses, sabe? Sim. Eles me ligaram, falaram, sério, que você foi aprovado. Como é que foi a questão do seu visto? Eu falei, consegui o Stamp 4 hoje de manhã. Aí eles falaram, perfeito, então a gente não precisa te dar o visto. Eles iriam pagar o meu visto. Ou seja, brasileiros... Tem esperança. Tem esperança, tem mercado, engenharia tá bombando. Legal. Eles pagam sim Stamp 1 pra galera vir trabalhar como engenheiro. Legal. Só precisa falar inglês. Legal. E foi assim que eu consegui entrar na empresa, né? Legal. E o que eu faço lá, eu faço projetos de usina eólica e usina solar, que
tá crescendo muito na Irlanda. Caramba. Então eu faço desde o projeto para licitação, dou preço no projeto, e aí a gente ganha um projeto, faço toda a estrutura do projeto do começo ao fim. E agora a gente contou como é que é o processo, que eu acho que é o mais importante, o pessoal que tá querendo aplicar e o que eu tenho que fazer, e Claro, você contar essa história foi muito legal, que mostra que tem possibilidade, não é impossível, né? Não é Não impossível. depende de visto, não depende... É tudo assim, é uma mistura de várias coisas. Você conseguiu aprender um pouco mais o inglês, você já tinha experiência do Brasil, você foi atrás, você estudou. Então tem a possibilidade. E agora, assim, quem quiser saber mais do Eric, quem quiser ouvir mais história de como é que é ser engenheiro, pode chamar, pedir pro Eric, volta Eric, hashtag volta Eric. Você tá trocando alguma coisa aqui? Tem algum evento, alguma coisa que vai rolar agora? Tem um evento que vai rolar dia 12 de dezembro com Engineers Ireland. Eles estão apoiando esse projeto que eu trouxe, que é justamente quando eu procurei essas informações, eu não achei muito. Eu achei aqui e ali, e aí para juntar tudo foi meio difícil. Então eu tô querendo fazer esse evento para mostrar para os brasileiros. É um evento para brasileiros que tem possibilidade da gente conseguir visto. Então vai ter uma galera bem legal aí dando uma palestra, inclusive brazucas de sucesso. Caraca, muito bom, cara. Legal. Obrigado mesmo, então. Obrigado por ter vindo aí, pelo seu tempo. E agora é isso, galera. Quem quiser ser engenheiro aqui, quem é engenheiro aí no Brasil, tá vindo pra cá, tem sim possibilidade. Tem sim. Continua seguindo a gente aqui no canal, se inscreve. Fala com o Eric, se você quiser, você pode adicionar você no... Deixa meu LinkedIn aí no Vou deixar na descrição o LinkedIn do Eric, pode adicionar e tirar dúvida, né? Pedir pra ele, arruma emprego aí. Arruma emprego aí, né? Tradicional. É isso, valeu. Beleza. Obrigado de novo. Imagina, que é isso. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau.